Bom dia, manhã de 23 de fevereiro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 785. Estamos falando de dificuldades no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 9, verso 24 e 25, lemos: E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Como é que é? Maldito seja Canaã? Mas quem viu a nudez não foi cão? Por que Canaã foi amaldiçoado? Por que o filho mais novo de Canaã deveria ser amaldiçoado e tornar-se, parece que, escravo, servo de todos? Teria, assim, iniciado a escravidão? E a escravidão, será que é coisa justa aos olhos de Deus? Vamos responder a essas perguntas. Vamos lá, começamos por que Canaã? A razão por que Noé amaldiçoou seu filho Cão foi que esse zombara de seu pai, a quem também desonrara, ao vê-lo nu, no estupor de uma forte bebedeira. Cão deveria ter cuidado de seu genitor, que era o pai, com todo respeito, ainda que aparentemente nunca antes havia provado uma gota de álcool ou ficasse bêbado, se fizesse de tolo. Devemos notar com o máximo cuidado que apenas um dos filhos de Cão, especificamente Canaã, foi escolhido para sofrer as consequências do pecado da maldição lançada contra Cão. Gênesis 9, 25 cita Noé, que teria dito: Maldito seja Canaã, servo dos servos, ou seja, escravo dos escravos. Em hebraico é Ebed Badim, de seus irmãos, escravo de seus irmãos. Cão tinha outros filhos, além de Canaã, a saber, Cuxi, Misraim e Pute, Gênesis 10, verso 6. Entretanto, a penalidade foi aplicada apenas em Canaã, o ancestral dos cananeus na Palestina, e não foi aplicada isso em Cuxi, Pute ou Misraim, que provavelmente se tornaram os ancestrais dos etíopes e dos povos negros da África. O cumprimento dessa maldição fez-se à época da vitória de Josué, cerca de 1400 anos antes de Cristo, e também na conquista da Fenícia e dos demais povos cananeus pelos persas. É provável que esses fossem descendentes de Jafé, mediante Madai. Parece que essa é a mais antiga ocorrência da palavra Ebed, no sentido de escravo, nas Escrituras. No que concerne ao status moral da escravidão nos tempos antigos, devemos reconhecer que a escravidão era praticada por todos os povos antigos e que temos registros históricos tanto dos egípcios, sumérios, babilônios, assírios, fenícios, sírios, moabitas, amonitas, edomitas, gregos, romanos e todos os demais povos. Temos a história de escravidão. A escravidão fazia parte da vida e da cultura antiga, tanto quanto ao comércio, os impostos e os cultos no templo. Só depois que surgiu um conceito mais elevado do ser humano e da sua dignidade inata como pessoa criada à imagem de Deus, o qual permeou o mundo em decorrência dos ensinos da Bíblia, é que surgiu também um forte sentimento na cristandade contra a escravidão. Passou-se então a questionar a razão da existência do escravo, e não se tem conhecimento de um movimento equivalente favorável à abolição da escravatura em nenhuma civilização não cristã.
em Gênesis 9, 25, Ebed é a palavra usada no sentido de um povo estar politicamente sujeito ao outro, estrangeiro mais poderoso. De acordo com a lei de Moisés, os escravos hebreus deveriam ser libertos após 6 anos de cativeiro e jamais seriam obrigados a servir a vida inteira, a menos que de própria vontade escolhessem permanecer escravos por amor aos seus patrões. Êxodo 21, verso 2 a 7. Havia casos em que eles eram dignos de grande honraria, e assim tratados, os nobres eram chamados, em geral, de servos badim do rei, que era um título honorífero, algo a que Paulo faz referência ao falar de si mesmo como escravo de Jesus Cristo. Nos tempos do Novo Testamento, os escravos que aceitavam a Cristo eram considerados verdadeiros irmãos dos outros cristãos, livres e co-herdeiros do reino de Deus. Eram admoestados a servir a seus senhores com toda a fidelidade, com todo o respeito e boa vontade, como se servissem ao próprio Jesus. Efésios 6, 5 a 8. Ainda que devessem procurar ganhar ou comprar sua liberdade sempre que possível. 1 Coríntios 7, 21. No entanto, é inerente no conceito bíblico do homem como pessoa criada à imagem de Deus e candidato ao céu, sobre a condição de arrepender-se do pecado e de exercer a fé no Senhor e a Ele entregar-se totalmente. Um princípio dinâmico que extirpa a escravidão. Esse fato encontrou expressão primeiramente no mundo evangélico e a seguir em outras religiões e culturas envergonhadas, por exemplo, cristão, de abolição da escravatura em seus domínios. Assim, foi o propósito último de Deus e tem sido instituído e usufruído a liberdade da escravatura. Mas a maior escravatura que o homem precisa ser livre é a escravatura do pecado. O pecado escraviza as pessoas. E João, capítulo 8, verso 36, diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." João 8, 32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A pior escravatura é a escravatura do pecado, e é essa que Cristo quer nos libertar. Bom, espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje, e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist e ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.560 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.